Fala pessoal, tudo bem? O meu nome é Herbert, bem-vindos a mais um Resenha de Minuto. E hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre um mangá que já pode ser considerado clássico no terror, que é Another. Bom pessoal, como eu disse na introdução, hoje a gente vai falar sobre um mangá conhecido como Another, que, se eu não me engano, ele foi publicado em 2012 originalmente, e ele é uma adaptação, de um romance de terror que tinha sido publicado alguns anos antes. Sendo que ele foi serializado em 4 volumes, Esse aqui, no caso, no Brasil foi publicado pela editora JBC. Essas minhas edições são bem antiguinhas, porque eu comprei na época que lançou. E eu tinha lido, muitos anos atrás, tinha gostado, mas resolvi ler para poder trazer aqui para o canal, no caso, reler. E olha, eu gostei até mais do que na primeira vez, porque acho que talvez por estar um pouco mais maduro, ter consumido mais obras de terror, poder ter criado também coisas, poder ter escrito livros de suspense, livros de terror. Então, isso me fez ver a história com outros olhos, ver melhor as qualidades dela, e é isso que eu quero conversar um pouquinho com vocês hoje. Mas primeiro, vamos entrar numa sinopse para depois adentrar nesses pontos específicos. Aqui a gente vai acompanhar a história de um jovem que se muda para uma cidade no interior do Japão, ele era de Tóquio, cujo qual o nome dele é Koichi, pelo menos é assim que o pessoal o chama. Ele se mudou, no caso, para essa cidade porque o pai dele é professor universitário e foi dar aula fora do país, e ele não tem mãe, já que a mãe dele faleceu quando estava dando a luz a ele. Sendo assim, ele se muda para a cidade natal da mãe, para poder ficar com o avô, enquanto o pai está viajando, ele vai morar com o avô e com a tia. Então, ele vai estar numa realidade totalmente diferente, sendo que ele tem uma peculiaridade, que é uma doença no pulmão. Então, digamos assim, ele não pode passar por muitos estresses, algo que acelere muito a sua respiração, porque corre o risco do seu pulmão rasgar ou algo do tipo, Enfim, ocorre que na escola onde ele vai se matricular, ali no colegial, logo no terceiro ano do colegial, existe uma lenda, no caso, uma maldição, que conta que 26 anos atrás, um jovem morreu de forma acidental durante o ano letivo, e ele era uma pessoa muito querida dentro da sala de aula, e todo mundo ficou tão chocado e tão abalado com a morte desse rapaz, que eles começaram a fingir que ele estava ali mesmo depois de sua morte. Todo mundo agia como se nada tivesse acontecido, e quando foram tirar a foto de formatura daquele ano, ele apareceu na foto como um fantasma. E a partir desse momento criou-se uma maldição em relação à turma 3 do terceiro ano daquele colégio específico, cujo qual era uma maldição que não acontece em todos os anos, mas que eventualmente ela vai se manifestar. E é exatamente nessa turma que o nosso protagonista acaba caindo, e obviamente ele não tem conhecimento nenhum sobre essa maldição. E eu não vou entrar mais em detalhes sobre o que é essa maldição, como ela funciona, porque aí é interessante que vocês leiam para poder descobrir. E não é nenhum spoiler toda essa introdução da maldição que eu dei, porque é literalmente as primeiras páginas do primeiro volume que dão essa introdução. Enfim, a partir desse momento a gente vai acompanhar um mistério sobrenatural muito bem costuradinho em relação ao que está acontecendo na turma 3 do terceiro colegial daquela escola do interior do Japão. Agora vamos adentrar em alguns detalhes. Mas antes disso, eu peço para que, caso você esteja gostando do vídeo, por favor, se inscreve no canal, deixa o like também se puder, todo mundo que estiver assistindo no caso, porque com essas duas ações vocês me ajudam, vocês fazem com que o canal seja mostrado para outras pessoas, que o YouTube vai indicar o Resenha de Minuto para mais pessoas que também gostem de cinema, de literatura, de HQ, de mangá. Enfim, assim a gente vai crescendo, com a ajuda de vocês, a gente vai crescendo juntos, beleza? Sem mais delongas, vamos voltar então aqui a falar de Another. Como eu falei, esse é um mangá que já vai completar 10 anos, Ele foi publicado originalmente em 2012, como eu disse. Então, em 2022, ele já vai completar uma década de existência, sendo que a história original, que foi publicada anos antes, se não me engano, em 2008, na forma de romance, já tem mais de 10 anos. E ao longo desse tempo, a história se perpetuou. Bastante pessoas que gostam de histórias de terror, principalmente histórias de terror asiáticas, e que consomem mangás / animes, porque também tem adaptação para anime, tem até adaptação para filme,
em live action, acabaram conhecendo a Another em algum momento. Mesmo que não tenham lido, acabaram, digamos assim, tendo algum tipo de contato, né, com essa obra. E como eu falei lá no início, essa foi a segunda vez que eu li. A primeira vez que eu li faz muitos anos atrás, acho que uns 6, 7 anos atrás, agora não tenho certeza. E na época eu tinha gostado. Mas hoje eu consegui ver ainda melhor os detalhes, né? Consegui ver mais ainda do porquê que essa obra se tornou um sucesso tão grande, porque tanta gente gostou. Acho que a primeira coisa é em relação ao personagem principal. Ele não tem necessariamente nada demais, mas ele é um personagem relativamente carismático, principalmente pelo fato de que ele é o nosso condutor ali na história. Ele é uma espécie de avatar pelo fato dele não saber o que está se passando naquele local, assim como nós que estamos lendo. Então, ele serve como conduíte para poder ser aos poucos as peças do quebra-cabeça nos apresentadas. A gente vai ao pouquinho entendendo, é isso que aconteceu, depois isso vai se juntando com isso. Então ele acaba sendo, digamos assim, a nossa personificação dentro daquela história. Isso ajuda bastante no mistério. O segundo ponto positivo é a personagem, né, que é a nossa co-protagonista, que é a May, que é essa personagem que aparece na capa dos 4 volumes, que ela também é bem carismática. Ela tem um mistério em relação a ela, a gente percebe que nenhum aluno fala com ela, todo mundo trata ela como se ela não existisse. Então a gente tem ali um mistério em relação a essa garota, ela está ali mesmo, ela não está, as pessoas estão a ignorando, o que está rolando naquele local. E aos poucos ela vai falando, a gente vai se aprofundando, ela é uma personagem tímida, introspectiva, mas a gente vai se aprofundando no passado dela, no background. Ao longo dos 4 volumes, cada vez mais a gente vai acabando sobre o passado dela, sobre o fato delas usar um tapa-olho, o que, né, que tá ali, por que elas usam um tapa-olho, enfim, ela é a personagem mais bem construída de toda a história. Então essa dupla, né, de protagonista, no caso do Koichi, e de co-protagonista, no caso da Mei, funcionam muito bem, faz que a gente tenha empatia por esses personagens durante a história, o que é algo muito importante, é um primeiro passo para a gente já se apegar a tudo que está acontecendo. Além disso, como eu falei, o mistério ele é bem costurado. Em um momento ou outro, o roteiro, né, acaba tendo uma saída mais fácil, acaba tendo uma facilitação de roteiro, mas no geral não dá para reclamar. O mangá, né, no roteiro dele, ele vai te dar as peças para você entender tudo o que está acontecendo. Ele vai te dar as pistas que, mesmo que no momento que elas são apresentadas, elas não façam tanto sentido, mas que lá na frente você vai se lembrar delas. Então é um mangá que requer uma leitura atenta, porque quando você chega lá no final, pelo menos no último volume, onde as coisas vão se encaixando, você vai lembrando quando fulano disse aquilo, quando ciclano disse outra coisa, quando que foi apresentado tal elemento, por que certa coisa acontecia. Então tudo vai se costurando, tornando um mistério, né, bem resolvido. Como eu falei, apesar de Another ser considerada uma história de terror, e sim, o brilho dela aqui não está nas criaturas apresentadas ou nas mortes mirabolantes, não. Está muito mais no mistério, no sobrenatural ali apresentado. Você quer entender aonde tudo aquilo vai levar. Não que tenha necessariamente uma explicação que faça super sentido, algo do tipo, não. É uma maldição, uma espécie de lenda urbana. Mas você quer entender como aquilo vai ser resolvido, como que eles vão sair das mãos dessa maldição. Então é algo muito, muito bem costurado nesse sentido. E, no caso, né, o roteirista desse mangá, ele é, né, também o escritor do romance original, mas ele não é um desenhista. Sendo assim, um outro artista foi trazido, né, para poder fazer essa adaptação, e a arte dele é muito bonita. Eu vou pegar aqui o primeiro volume, né, para acabar não dando spoiler para vocês, e mostrar para vocês que, ó, ele tem uma espécie de arte realista, mas que ele se apega bastante aos detalhes, é algo bem, bem bonito mesmo. Por exemplo, ó, o mangá basicamente vai mostrar, né, o dia a dia deles nesse colégio amaldiçoado, mas, no geral, é bem, bem feito, né? Como eu disse, tem bastante cenas bem desenhadas e ainda consegue ter um momento ou outro de alívio cômico bem encaixado, porque é uma história tensa, assim, uma história pesada, um momentozinho ou outro que é colocado um alívio cômico acaba trazendo, digamos assim, um respiro. E isso se reflete também na arte, já que em vários momentos a arte é mais puxada para o traço mais realista, né, pelo menos dentro das características do mangá.
Quando vai para esse momento mais cômico, nem que seja um quadro ou outro, se torna uma arte mais cartunesca. Enfim, mostra aqui uma diversidade, né, uma capacidade tanto do mangaka, né, desenhista, quanto do roteirista, para eles poderem, né, transitar na história, poder dar alívio cômico, poder dar momentos de respiro para quem está lendo. Enfim, para fechar, vou falar um pouquinho sobre a edição. Como eu falei, é uma edição antiga aqui que eu tenho, mas eu acho que é a única que foi lançada no Brasil, que é da JBC. É uma edição bem bonitinha. A minha, no caso, ela está um pouquinho já acabadinha, porque faz bastante tempo que eu tenho e eu acabei não cuidando dela muito bem ao longo dos anos. Mas como vocês podem ver, no início as páginas são coloridas, e lá para frente, né, as 2, 3 primeiras páginas de todos os volumes são coloridas, e lá na frente elas ficam tradicional, né, no preto e branco. Mas é uma boa edição, sustentou, né, aqui na minha estante durante anos, eu reli, não teve nenhuma página descolada, nem nada do tipo. Apesar de não ter nada de especial, é uma edição padrão, mas muito bem feita. E que, no geral, é um pouco complicado de se achar em revendedoras oficiais hoje em dia, né, os 4 mangás. Porém, como é uma coleção pequena e como foi uma coleção que vendeu muito, acaba sendo fácil de achar em sebos ou na internet no geral. Então, ainda é possível, né, se pegar e ler os 4 volumes de Another. Vale bastante a pena. Se você gosta de um terror asiático, de um mangá de terror, e não tinha lido Another até então, mesmo que você tenha conhecido ou nunca tinha conhecido essa história, vale a pena conhecer. E caso você já tenha lido, releia. Como eu falei, eu mesmo tinha gostado anos antes quando eu li, e hoje, sendo uma pessoa mais madura, um leitor mais maduro, eu reli e acabei gostando ainda mais. E fica aqui, né, não é nem um desejo, ou assim, mas uma reflexão. Como o mangá foi lançado originalmente em 2012 e ano que vem vão fazer 10 anos dessa publicação, e sendo que é um mangá que, mesmo sendo parte de um nicho, né, de terror, é um mangá que fez muito sucesso, eu acredito que seria interessante, né, uma republicação, nem que seja numa reedição normal, outra vez uma edição que compilasse os 4 volumes, uma edição de luxo, algo do tipo. A JBC até um tempo atrás tinha feito um box, né, com todos juntos, mas talvez uma edição compilando os 4 seria algo interessante para comemorar esses 10 anos, porque eu tenho certeza que o pessoal que é público-alvo compraria bastante, tanto quem já gosta da obra, que já leu, mas também para o público novo, porque apesar de ser nichado, mangás de terror vendem bastante. A gente vê, por exemplo, mais recentemente, Junji Ito, que chegou tarde no Brasil, tarde no sentido de dizer, né, que hoje a gente está vendo bastante obras sendo publicadas dele. Ele já tinha sido publicado lá atrás pela Conrad, mas atualmente, né, a gente tem bastante coisa sendo publicada por ele. Bastante coisa sendo publicada dele no Brasil. E o Uzumaki está vendendo a rodo pela Devir, Tomi está vendendo a rodo pela Pipoca Nankin, a Devir está lançando o Gyo agora, e sim, Junji Ito é o maior expoente dos mangás de terror. Mas há espaço para todo mundo, e a Another, eu acho que numa reedição, completando uma década de seu lançamento, seria muito bem-vinda. Enfim, pessoal, é isso que eu gostaria de comentar com vocês hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, porque como eu falei, isso me ajuda demais. E além disso, comentem aqui embaixo, vocês já leram, não leram, conheciam essa obra, não conheciam. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que vocês acham que podem gostar, porque quanto mais a gente vai compartilhando, mais vai espalhando a palavra, mais o canal vai crescendo. Aqui na descrição também tem minhas redes sociais, me sigam lá para a gente trocar uma ideia. E também tem um link para os meus livros, que como eu comentei anteriormente, eu sou escritor. E no caso eu escrevi Suna uma Fuga, que é uma fantasia distópica publicada pela editora Pendragon. E também o Cada Segundo é Valioso, que é um suspense policial publicado de forma independente pela Amazon. No caso, ambos estão disponíveis no Kindle Unlimited, caso vocês assinem. Beleza? Enfim, vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem bem, até a próxima e tchau, tchau.